Amém, queridos? Deus é bom. Quantos precisam de Jesus aí todos os dias? Eu sou desesperadamente necessitado de Jesus, querido. Eu sou totalmente dependente de Jesus. Eu não posso viver sem Ele, eu não consigo. E eu nem quero viver sem Ele, amém? Eu amo a presença dEle, eu sei que você também ama, você também não consegue viver. Você também passa mal sem sentir a presença dEle. Quantos de vez em quando assim, meu irmão, tá tudo mal. As coisas, as circunstâncias estão boas. Mas assim, eu preciso te sentir, Jesus. Eu preciso te tocar. Eu preciso ser abraçado por Ti. Quantos se sentem assim, queridos? Às vezes está tudo bem, as coisas da vida está tudo legal, mas eu preciso te sentir, Jesus. Eu preciso do Teu toque, Senhor. Eu preciso, Senhor, ser tocado pelo Teu amor, Senhor. Só o Teu amor me sacia. Nada nesse mundo me satisfaz. Eu sei que esse mundo tem coisas prazerosas, mas a Tua presença é o meu maior prazer. Amém, queridos? E eu quero te dizer, se prepare, porque Deus montou uma agenda dos céus para liberar sobre a sua vida um toque novo da presença dEle, um toque poderoso e especial. Pastor, já bebi, eu já me embriaguei do amor de Deus, mas tem mais da graça e do amor dEle para ser liberada sobre o nosso espírito, amém? Ele está à procura, a Bíblia diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é esses os adoradores que o Pai procura. Deus não está carente de adoração, Deus está chamando a minha vida e a tua vida para um relacionamento. Ele não quer adoração, Ele quer verdadeiros adoradores, amém? E aí eu queria fazer algumas considerações aqui, nessa pré-conferência de adoração. Diga para o seu irmão, se prepare, porque o teu nível de intimidade, de relacionamento com Deus vai ser acrescido, vai ser aumentado de uma forma extraordinária. Amém, queridos? Não é algo comum. Sabe o que é conferência? É para conferir como é que está a minha intimidade com Deus, como é que está o meu relacionamento com Deus. Nesses dias de conferência a gente vai ver se a gente está lá no nível pequenininho, no nível zerado, ou se a gente está no nível lá mediano, ali de meio, ou se a gente está ali no nível alto. E eu não sei qual é o teu nível, se tu está lá no zero, no meio ou no alto, mas eu sei que Deus tem níveis maiores para se manifestar e para se revelar para mim e para você, amém? Então, diga para o seu irmão, você foi planejado para agradar a Deus. Você só funciona nessa terra se você estiver agradando a Deus, amém? E aí você foi planejado para adorar a Deus. De que maneira? Com a sua vida, agradar a Deus, dar prazer a Deus, é o que se chama adorar. Amém? Quando ele olhou para Davi, eu achei a Davi, homem segundo o meu coração, homem que eu tenho prazer, homem que faz aquilo que eu gosto, coração que os meus sentimentos, as minhas emoções, eu fico feliz. Esse aqui é um cara que me faz feliz, que me dá prazer. Quando ele olha para Jesus, ele diz, esse aqui é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Amém? Diga, adoração é muito mais do que música. Estou voltando à essência da adoração. Esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver, amém? Queres meu coração. Ele quer a nossa vida, querido. Diga, adoração não é para o nosso benefício. Adoração é interessante, é para abençoar Deus, é para dizer, Deus, não é pelo que tu faz, não é pelo que eu tenho recebido, não é porque
tudo que o Senhor me cercou de bondade e de misericórdia, mas é pelo que Tu és, Senhor, por quem Tu és, que eu quero adoração. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Diga para o seu irmão, como é que é possível fazer tudo para a glória de Deus? Está dirigindo para a glória de Deus, está trabalhando lá, fazendo o teu trabalho, o teu ofício lá, profissional para a glória de Deus, está cuidando da tua família para a glória de Deus, amém? Está trabalhando no reino de Deus para a glória de Deus, amém? Então, eu queria pontuar aqui alguns versículos aqui, Isaías capítulo 61, na Bíblia Viva, né? Na parte B ele diz, porque o Senhor vai plantar esse povo, e eles serão fortes e belos, como carvalhos, né? E darão glória a Ele. Salmo 149, versículo 4, pois o Senhor tem prazer no seu povo, e Ele coroa os humildes com vitória. E aí você está no culto da vitória, amém? Os humildes, querido, Deus tem prazer, Deus está contente com o seu povo. Deus não está chateado, Deus não está irado, pelo contrário, Deus está contente com o seu povo. Deus tem prazer no seu povo. Na linguagem de hoje é Deus está contente com o seu povo. Quando eu começo a absorver que Deus está contente comigo, a minha vida é transformada por completo. Eu não tenho que... A minha transformação já é consequência da ação do Espírito Santo na minha vida. Mas eu não estou buscando ser politicamente correto, ser moral, aquele moralismo, sabe? Mas eu vou andar para agradar a Deus, eu vou fazer o que é certo, o que é reto. Mas Deus, Ele está contente comigo. Até quando eu falho. Irmãos, nós somos, mês que vem é o mês da santidade, pastor Xavier. É o mês da santidade. É o mês que a gente vai pegar assim uma palavra de mocotó, assim, você tem aquela comida grossa que você tem que ter. Não dá para dar para uma criança um mocotó grosso, assim, é um leitinho, né? Mas Deus está elevando as nossas vidas para um nível de maturidade que Ele vai dizer, eu quero que você seja alguém que caminhe em santidade. Mas eu quero fazer uma consideração, até meus pecados, irmãos, me fazem, coopera para o meu bem, me fazem humilde, porque Ele dá vitória a quem? Aos humildes. Hoje eu estava assim refletindo, se eu tivesse passado na OAB de primeira, será que eu não ia ficar gaiato, né? Até o que dá errado, até os pecados que às vezes eu caio, poxa, eu pequei aqui, Senhor, já tenho lutado e eu caí aqui. Aquilo me deixa humilde, é ou não é? Não estou dizendo que a gente vai viver no pecado e se conformar com o pecado, não, a gente tem uma natureza que vence o pecado. Mas também não adianta a gente dizer, se dissermos que não temos pecado e somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Então até o teu pecado não é novidade, não faz Deus, está irado, Deus não quer que eu peque, porque o pecado tem um salário que é a morte. Mas Deus está contente comigo e contigo. É aí que é o pão, que é o grande, quando você começa a entender, não, Deus está contente comigo. Ter o relacionamento com Deus, porque a maioria das pessoas, irmãos, estão tentando de alguma forma ser aceitas por Deus, quando na verdade Deus quer você. Quantos anos da minha vida espiritual eu tentei ser aceito por Deus, irmãos, e vivia caindo daquele ambiente, porque eu estava me esforçando para ser aceito por Deus. E adoração não é se esforçar para ser aceito por Deus. Adoração é entender que Deus está contente comigo, que Ele me quer na presença dEle, amém? Que Ele me deseja. Olha lá, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 11. Porque todas as coisas tu criaste, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse aí, os irmãos aí da mídia,
Só tem gigante lá em cima. Apocalipse 4:11. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Irmãos, quando você nasceu, no instante do teu nascimento, Deus, quando você entrou nesse mundo, Deus estava lá. Ninguém aqui pediu para nascer, não é verdade? Mas Deus quis que você nascesse, e quando você nasceu, Ele estava lá naquele ambiente, porque Ele desejou você, Ele quis que você viesse a existir, porque todas as coisas, incluindo a minha vida e a tua vida, Ele quis, Ele estava sorrindo lá, Ele estava assistindo o teu nascimento, e Ele quis que você vivesse. Ele fez com que a tua chegada a essa terra fosse uma chegada que deu enorme prazer a Ele. Diga para o seu irmão, quando você chegou nessa terra, você deu imenso, enorme prazer a Deus. Deus não precisava criar você, mas Ele escolheu criar você para a satisfação dEle. Amém? Ele se satisfaz com você. Pastor, ninguém gosta de mim, ninguém está nem aí para mim. Cara, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem satisfação em ti, quis você, e Ele está 24 horas dizendo: olha aqui, esse aqui é cara que eu criei, esse aqui é o meu filho amado. Você existe para o propósito de Deus, ou seja, você existe para abençoar Deus, você existe para satisfazer, para dar prazer para Deus. E aí, irmãos, quem é pai tem um relance dessa revelação. Esté e o Davi, não preciso fazer nada. Hoje o Davi veio chorando da aula, desespero, né? Aí ele fez lá cometeu uma imprudênciazinha, foi para o corpo de aluno, sem querer machucou uma criança lá. E ele: mas meu comportamento é 10, pai. Disse: meu filho, mas cadê o memorando que não veio? E ele preocupado com que meu comportamento é 10. Irmãos, pode ser 10, pode ser 1, pode ser 0. Eu amo ele, não precisa fazer nada. É um amor inexplicável, não é? Quem tem pai, quem é pai, quem é mãe, não é isso? E ele leva tudo de nós. Ele leva tudo de nós. E a gente não dá porque é uma obrigação. Eu acho interessante, né, pastor Xavier? Como que um ser humano tem que ser acionado na justiça para dar alimentos para filhos. Porque enquanto eu viver, eu acredito que todos nós aqui que somos pai e mãe, enquanto a gente viver, meu amigo, a gente vai estar lá. E aí, meu filho, como é que tá? Toma aí. É ou não é? Aí tem que obrigar o pai ou a mãe. Tem até mãe que abandona filho, irmãos. Tem ou não tem? Mas o que eu quero te dizer? Que Deus, Ele é o nosso Pai perfeito, Pai celestial. Você e eu não precisamos fazer nada. Ele te ama, querido. Ele tem prazer em você. Você não pediu para existir, mas Ele quis que você existisse para o prazer dEle, amém? E aí, queridos, diga: dá satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o propósito da minha vida. E quando você começa a alegrar a Deus, quando você se alinha com o coração de Deus, sabe? Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante. Quando você entender: eu sei quem eu sou, eu nasci para dar prazer a Deus. E aí, irmão, acabou a insignificância, acabou a baixa estima, o complexo de inferioridade, acabou a crise de identidade, de desvalor, né? Tem muita gente: eu sou feio. Não, cara, tu é lindo. Eu sou isso, eu sou aquilo, de autodepreciação, porque você entende que você tem um valor para Deus, irmãos. Quando a gente tem essa revelação poderosa de que Deus, se você é tão importante para Deus, se Ele considera você tão valioso,
que Ele quer manter você com Ele toda a eternidade. Ele fez tudo e o mais. Ele disse: eu quero a Raimunda Barroso para mim. E aí Ele entregou Jesus, porque eu quero ela para mim para toda a eternidade. Amém, queridos? Então, se você tem esse valor, se Deus te deu essa relevância, você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração de Deus, como nada mais, irmãos. Existe muita riqueza na terra, pedras preciosas, sabe, a natureza, né? A Amazônia é linda, você olha coisas, mas o que impressiona a Deus não é nada nessa criação, é você. Ele deseja você. Dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o propósito de sua vida. Diga: dar satisfação a Deus, vivendo para o seu propósito. Quer dizer, vivendo para o seu prazer é o propósito da sua vida. Você nasceu para fazer Deus feliz. Olha o que diz aí, ó, na linguagem de hoje, Efésios 1:5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Era o beneplácito do seu poder, né? Era o seu prazer, a sua vontade. Deus, olha lá, já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, você e eu nascemos para dar prazer a Deus. Em penúltimo lugar, queridos, um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Olha só, queridos, Deus não nos dotou de 5 sentidos, de a gente ouvir boa música. Não dá prazer ouvir uma boa música? Os olhos vê coisas lindas ali que, poxa, tem coisas que captura a nossa visão, né? Poxa, que coisa, que paisagem, né? A gente viaja, vê a criação, a gente fica maravilhado. Deus não te deu os 5 sentidos que geram emoções e prazeres, que você pudesse expressar e experimentar esses prazeres. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando apenas a suportar. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que você foi feito à imagem de Deus. Se você tem a capacidade de sentir prazer, é porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus te deu os 5 sentidos para você sentir. Não é muito saboroso, queridos, quando a gente come uma comida gostosa, quando a gente sente um perfume, né? Aquele cheiro. Deus também é um Deus que tem essa capacidade de sentir prazer, de sentir emoções. Olha lá, e eu finalizo com isso. 3, a tela 3. Nós nos esquecemos com frequência que Deus também tem emoções. Diga para o seu irmão aí, ó, Deus tem emoções. Deus tem prazer. O pastor Xavier falou ainda agora aqui. Deus tem orgulho de dar mais do que Ele recebe. Ele tem mesmo. Tem um orgulho bom. Ele nunca vai perder. Ele disse: tu me deu X, eu vou te dar 30X, te dar 60X, te dar 100X. Ele é um Deus que Ele gosta de dar. Uma competição boa. Ele sempre vai dar mais do que você e eu damos para Ele, amém? Deus tem sentimentos intensos, amém? A Bíblia diz que Deus sofre, que Deus sofreu quando Ele teve que destruir a humanidade. Ele se arrependeu de ter criado o homem. Ele sofreu, Ele não destruiu com as águas do dilúvio o prazer. Não, agora esses caras são muito chatos, são muito irritantes, eu vou matar tudinho com prazer. Não, Deus sofreu ali. Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. Eu vou falando bem rápido aqui. A Bíblia diz que Deus fica enciumado. Ele diz: olha, vocês não vão se prostrar diante de ídolos, porque eu faço misericórdia até 1000 daqueles que me amam, mas eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Tipo, ele ficou ciumado. Meu irmão não adora ídolo não.
me adora, eu não quero ser trocado. Amém? É ou não é o ciúme? E aí ele tem mais outro sentimento de Deus. Ele se encoleriza. Ele fica irado. Ele se ira com muita coisa. Deus também, ele sente o quê? Compaixão. Ele se compadece. Deus ama. Deus tem tristeza. Tem horas que Deus está triste, irmãos. Cara, tem uma música do Cântico da Montanha, do Gregório McNulty. Eu quero saber que Deus vai bem. Eu quero saber se está tudo bem com Ele. Cara, essa música eu já chorei milhões de vezes. Todo mundo só quer usar Deus. Todo mundo só quer. Mas quando chega alguém e diz: Deus, está bem, Deus. Parece uma doideira, mas é para quem tem intimidade com Deus, irmãos. Deus, Ele sente emoções. Quantos estão comigo aqui? Isso não é maravilhoso? Deus fica triste. Deus tem comiseração. Deus diz: pô, achei Abraão, meu amigo. Abraão, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra. Eu estou irado com essa orgia, com essa imundícia que está lá. Aí Abraão vai, Deus, e Abraão que é amigo de Deus: Deus, se tiver 40 justos lá, tu vai ser injusto, Deus. Vai matar 40 justos com os ímpios? Já pensou o cara falar para Deus: Deus, tu vai ser injusto? Moisés disse: Deus, tá bom, tu vai querer destruir eles? O que vão falar? Vão falar mal de ti. Diz que tu trouxe eles para ele morrer aqui nesse deserto. Vão dizer que tu é um Deus injusto. E Moisés foi mais doido ainda. Ele disse: Deus, risca o meu nome do livro da vida, mas poupa esse povo. Paulo também vai e diz: Senhor, que eu perdesse a salvação, mas que a minha geração fosse salva. Irmãos, Deus é um Deus que tem sentimentos. Gênesis 6, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Interessante, né? Irmãos, eu vou concluir dizendo assim: Pastor Xavier me conhece desde que eu nasci, mas Deus me conhece no ventre da minha mãe. E eu oro para Deus, eu ensino isso para os meus filhos: Deus, eu estou triste, Deus. Eu estou com raiva disso. Eu estou desanimado, Senhor. E Deus tem prazer em mim, mesmo quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, quando eu estou mal. Deus, eu estou mal. Agora eu estou me sentindo mal, Senhor. Eu não quero papo com ninguém. Eu estou, sabe, me ajuda aí que eu sou um cara meio chato. Eu preciso, Senhor, de graça para mim. Quantos tem assim picos? A gente não fica toda hora legal para cima, mas nessa hora eu continuo dizendo para Deus: Deus, eu te amo. Nessa circunstância transitória da minha emoção, que ela muda, né? É volátil. Ele vai, outra hora eu estou legal, outra hora eu estou meio chato. Mas Deus me ama quando eu estou legal, irmãos, e quando eu estou chato. E Ele me atura, não porque Ele me atura, mas Ele me deseja. E quando eu falo isso, eu quero te dizer que Deus ama você quando você está legal, quando você está chato, quando você está com ânimo lá em cima, quando você está com ânimo lá embaixo. Deus, Ele tem prazer em que você se relacione com Ele de uma forma tão verdadeira e sincera, sem cera, sem mascarar. Não precisa você fazer nada. Deus já tem prazer em você, querido. Sabe, nossos filhos às vezes, né, vão crescendo e vão tendo que tomar decisões na vida, e eles ficam com medo de chegar com a gente. É ou não é? Algumas coisas que eles vão fazer, eles ficam com medo. O Davi derramou leite. Eu estou usando o Davi porque eu uso meus filhos. Aí a Clícia: Davi, tu derramou leite. Lá vem ele entrando no quarto, Júnior. Parecia assim que o mundo acabou. Aí eu: meu Deus, meu filho, o que aconteceu? Eu pensei que ele tinha se machucado, né? Eu derramei leite, pai. O Davi com 12 anos. Semana passada. Eu disse: meu filho, tu me acalmou. Eu pensei que tinha se batido, né? De alguma coisa.
Aí eu, deita aqui com o papai, meu filho, a gente compra outro leite, pode derramar o saco de leite, a lata de leite. Não precisa ficar com medo do papai não. Mas ele está cheio de medo. Ele disse, a mamãe disse que o senhor ia me bater. Meu irmão, faz anos que eu não dou uma surra nesses cabras. Eu bati quando era pequenininho, Zedequias. Porque eles brigaram e eu tive que bater nos dois. O Davi era magrelo. E naquele dia foi o dia mais difícil da minha vida, tio. Porque eles brigando, eu disse, não vai ter aqui desunião em casa. E aí o Davi gaiatinho já, pai, porque foi ela e tal. E pequenininho, seco, o bicho era magrelo. Aí eu vi que ele estava esticado, seu Jonas. Aí eu digo, pois vai apanhar os dois. E aí eu dei-lhe. Não sei se foi cinto ou se foi a mão, nem lembro. Eles eram pequenininhos. Foi o dia mais difícil da minha vida, irmãos. Ter que bater no filho. Não é? Quem já deu uma peia no filho? Dói mais na gente do que nele. E aí eu digo, Clícia, vai lá, porque se eu der, eu vou ter aquela experiência dolorosa. Mas ele sabe que qualquer minuto pode ter essa esse último recurso, né? Esse último estágio. Mas o que eu quero dizer, queridos? Não tenha medo de Deus. Deus não quer nos bater, irmãos. O diabo pinta um Deus que quer nos punir, que quer, pai, Deus, eu fiz coisa errada, Deus, eu vou se esconder, Deus não vai te bater, irmãos. Pelo contrário, Ele vai te levantar, Ele vai te coroar de graça e de misericórdia, e Ele vai te colocar num lugar de vitória. Amém, queridos?